quantos aqui atendem pessoas idosas nas suas rotinas? Levante a mão. Praticamente todo mundo, né? E a gente tem que entender que essa pessoa idosa, mais do que doenças, né? Essas pessoas são indivíduos. E se são indivíduos, devem ser olhados de uma maneira multidimensional, ou seja, bio, psico, sócio-espiritual. Então essa é a nossa avaliação, e esse olhar dentro também da AGA vai abordar esses aspectos. Voltando para cá. Aí eu só trouxe alguns artigos só apontando essa frase de baixo, que é a mais importante. De todos os casos de câncer no mundo, cerca de 70% ocorrem após os 65 anos. Então daí a nossa importância dentro da oncogeriatria, né? Olhar esse indivíduo, saber também como indicar, né? Para quem encaminhar e quais os seus desfechos, né? De acordo com os seus tipos de câncer. Bom, é só um artigo do INCA, bem interessante, e eu queria destacar que o envelhecimento populacional, né, tem um aumento significativo da incidência de câncer em idosos. Então, o envelhecimento por si só, né, já é risco para o desenvolvimento do câncer. Então, uma vez mais especializado, né, a oncologia e a gerontologia estarem interligadas uma com a outra. Aí é um artigo, 2 imagens bem interessantes que usamos muito na gerontologia e que vai destacar também a nossa atuação na oncologia, diante de todo o processo que esse idoso percorre, né? Suas avaliações oncológicas, nas suas avaliações com o oncologista. O olhar para esse indivíduo idoso dentro da sua múltipla complexidade e da multidimensionalidade é olhar esse indivíduo idoso, né, com as suas questões que são importantes, a cognição, o humor, a mobilidade, né, a comunicação, e aí entendendo sempre a autonomia e a independência desse idoso. Então, o olhar para a autonomia e o olhar para a independência fazem parte da nossa rotina diária de atendimento, né? Entendendo como é que está o nível de mobilidade e todas as demais circunstâncias que envolvem essa pessoa idosa. Alguns artigos interessantes, artigos revisões integrativas, revisões narrativas, e aquele artigo ali em cima, né? O que todo oncologista deveria saber, né, sobre a avaliação geriátrica ampla. Esse aqui é um documento bem interessante, lançado esse ano pela SPGG, né, vale a pena vocês pesquisarem, né, está lá disponível na internet. E com base nisso, né, nessa construção, que a AGA vem para trazer esse olhar, né, amplo, dentro das suas múltiplas dimensões. E é recomendado, a AGA é recomendada pela Sociedade Internacional de Oncologia Geriátrica. Então, o que vem a ser a AGA, né? Especificamente o conceito de AGA é um processo diagnóstico multidisciplinar que pode detectar problemas clínicos, psicossociais e funcionais que não são identificados pela avaliação de rotina. Está aí a importância de uma avaliação mais específica. Dentro dos itens que compõem, né, a AGA, né, a questões físicas, funcionais, saber os medicamentos, né, e as interações medicamentosas, a cognição dessa pessoa idosa, aspectos psicológicos, sociais e a nutrição. Tudo isso compõe a nossa AGA, né, e ela é multidisciplinar. Então, diante de várias, se você for buscar na internet, vai várias referências que apontam a importância da AGA, né? E aí, dentre esses, voltando a esse artigo de o que todo mundo deveria saber, né, sobre a AGA, alguns instrumentos importantes, como eu falei, instrumentos com relação à emoção, né, a depressão geriátrica, a escala de depressão geriátrica, com relação à nutrição, o mini exame nutricional, né, alterações da mobilidade. Então você tem que avaliar as ABPDs, que são atividades básicas de atividade diária, geralmente se usa o CATS, atividades instrumentais, né, como fazer uma compra de mercado, fazer uma lista de mercado, pegar um telefone, falar com alguém. Então isso são atividades instrumentais na rotina.
fora a questão da cognição, com instrumentos validados, né, como o mini exame de estado mental, como o Montreal Cognitive Assessment, o MOCA, né, que vai avaliar também vários níveis cognitivos importantes. Só que a questão da AGA, por ser extensa, né, e avaliar vários domínios, muitas das vezes ela se torna uma barreira em alguns momentos pelo tempo que você aplica a AGA. E é isso que também vamos falar nesse momento hoje, nesse tempo curto que nós temos. Então, dos motivos aí para realizar a AGA, temos aí o desempenho a função importante, né, identificar pessoas idosas com maior risco de comprometimento da qualidade de vida, identificar áreas de vulnerabilidade, né, que poderiam passar despercebidas em consultas oncológicas, como questões de física, nutricionais, quedas, depressão, a parte cognitiva é importantíssima avaliar. Detecta a importância de encaminhamentos, como a avaliação nutricional, a fisioterapia, a prosocial. Ajuda a identificar pacientes com maior risco de hospitalizações, efeitos adversos graves da quimioterapia, morte precoce ou declínio das capacidades físicas. Então, a importância, né, de nós aplicarmos. Mas, como eu falei, a grande dificuldade que os artigos apontam, né, todos, e a falta de profissionais capacitados que limitam a aplicação desse instrumento. E precisa saber diversos instrumentos para poder você aplicar a AGA, né? E na gerontologia é comum, mas na oncologia, será que estamos capazes de fazer esse tipo de avaliação? Então, nesse próprio artigo aqui, que eu achei interessante, eu continuei nele, porque ele destaca nesse artigo 2 instrumentos curtos, chamados de Geriatric 8, né, que é o G8, e o VES-13, que é um instrumento que avalia a vulnerabilidade do idoso, tá? Uma escala de vulnerabilidade do idoso. E esses 2 instrumentos estão muito bem sendo citados, né, na literatura, né, além de outros instrumentos aqui, mas eu vou me ater aqui só a esses 2 que são os mais pesquisados. Com relação ao VES-13, eu só trouxe aqui um exemplo, são 13 itens, vai somando, né, e ele vai avaliar 4 áreas principais, que é a idade, autopercepção, de saúde, limitação física, incapacidades, totalizando 13 perguntas. Só voltando aqui no item anterior, ele dura em torno de 5 minutos, 6 minutos para você realizar ele, tá? E o G8 em torno de 5 minutos. Então, muito mais prático do que uma avaliação geriátrica ampla. Mas por que usar um G8 ou um VES-13? Eles são um instrumento de rastreamento para que você aplique uma avaliação geriátrica ampla. Ao invés de cara querer aplicar a AGA, aplica-se o G8 ou o VES-13 para então identificar as pessoas, para então rastrear aqueles que precisarão de uma avaliação mais profunda, né? O G8 é o mais pesquisado nas pesquisas, aparece mais na literatura, que tem 8 questões, né? Ou seja, são 7 questões mais a idade, que pontua, e dessas questões avalia a ingestão alimentar, perda de peso, mobilidade, problemas neuropsicológicos, índice de massa corporal, medicamentos prescritos e autopercepção de saúde. E aí você vai realizar a soma, a pontuação, o score, que é menor ou igual a 14, é um indivíduo mais vulnerável, né? Então, a pontuação boa tem que ser acima de 14 pontos, tá? Então, aqui é só uma validação, que existe uma validação aqui no Brasil, né? E aqui é um estudo pioneiro desse instrumento. Ele é um instrumento que é retirado da mini avaliação nutricional. Através da mini avaliação nutricional, que se usa muito em gerontologia, ele foi baseado nessa avaliação. E foi em 2012 a sua primeira publicação, tá? Então, nessa revisão sistemática, onde 17 estudos foram avaliados, 12 ferramentas de triagem foram vistas, mas a mais investigada, o G8 em 12 estudos e o VES-13 em 9 estudos. A questão importante aqui, cabe ao G8, tem maior sensibilidade, né, do que o VES-13. O VES-13, por outro lado, tem maior especificidade, tá? E a conclusão desse estudo?
que até o momento, ó, G8 em vez 13 apresentam a maior quantidade de evidências para recomendar seu uso como instrumento de avaliação geriátrica. O G8 possui um valor prognóstico em relação aos resultados de sobrevivência em pacientes idosos com vários tipos de câncer. E tem referência para isso. Indo para a parte final da fala, esse estudo de 2017 que avalia o uso do G8 e correlaciona com o ECOG, que nós usamos muito na nossa prática, né? Então, foi um estudo retrospectivo entre 2017